Começar a gravar, a gente já vai começar, tá? Então, deixa eu... Henrique, boa noite, meu irmão. Bom, senhores, boa noite a todos. Obrigado aí pela disponibilização de horário de vocês aí. A gente sabe o quanto que é corrida a nossa vida aí. Muitas vezes permanecer aí por uma hora num encontro desse não é tão fácil quanto parece, mas agradeço a participação de todos. Henrique, tudo bem? Antes da gente falar no tema primeiro, eu vou falar quem é esse sujeito que está aí, aparecendo na tela de vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tiago Patrinieri, eu sou conselheiro do CETRAN e sou representante com nível de escolaridade superior completo e notório saber da área de trânsito. E esse foi o motivo que me motivou a falar sobre o tema de hoje, que é a importância do auto de infração ser bem lavrado e qual é qual a importância da observação. Eu trouxe alguns casos aqui para a gente debater, para vocês entenderem o que me motivou a fazer esse encontro. Eu tenho aí algum período de experiência já no CETRAN, tem mais ou menos aí 1 ano que eu já estou lá, e já relatei muitos processos, e a maioria dos processos que eu sou obrigado a deferir, é por erro do lavratura do auto de infração, principalmente no campo de observação. Eu vou combinar até uma coisa aqui com os senhores, são poucos slides, então, nesse primeiro momento, Henrique, pode ficar à vontade. Só dando um adendo aí, boa noite a todos. Como eu conheço aqui, outros ainda não, tive o prazer de conhecer, mas em breve conhecerei com certeza. Thiago, só para já dar o primeiro ponto nessa sua fala, eu vou iniciar um recurso de segunda instância, porque de forma irregular um policial militar deu 14 multas na moto do meu filho, de várias, né, irregularidades aí de um trajeto, colocou todos numa rua de terra, e a Jari, depois de 2 anos, indeferiu o recurso sem justificativa, só está indeferido. Aonde ele foi autuado por não respeitar o pedestre, dupla contínua em estrada de terra. E não tem nada no campo de observação. Não dá risada, não. Desculpa. Só para você entender como que está o padrão da Jari, da Polícia Militar, da Jari do Detran, né? A primeira instância, como é do Estado, como o Detran do Estado, como está a primeira instância, que nem lê os recursos, né? Isso. E aí, assim, a gente acaba caindo para nós no CETRAN, em segunda instância, quando a Jari, infelizmente, não consegue dirimir todas as dúvidas, dirimir os recursos que foi feito em primeira instância, acaba vindo para a segunda instância, e muitas vezes a gente é obrigado, inclusive, contra a decisão da Jari, porque a Jari não fundamentou a sua resposta e estava totalmente desconectada com a realidade. Eu trouxe 4 exemplos aqui para a gente falar. Nesses 4 exemplos, a Jari havia indeferido o recurso. E depois, analisando em segunda instância, não tem como não deferir. Não tem como. Inclusive, eu peguei um caso parecido com o teu, que você comentou, o Henrique, de multas sequenciais, né? Do mesmo enquadramento, mesma raiz, o pessoal faz várias autuações. Isso também é complicado, não pode fazer assim, né? Eu costumo dizer que o agente de trânsito, ele é um legalista. Então, ele é um legalista e ele trabalha em cima de
CTB. Ele trabalha em cima do Código de Trânsito e em cima do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985. Não tem que inventar. Ah, eu vou dar multa mais grave. Ah, eu vou dar multa mais pesada. Não, você vai dar a multa que mais lhe cabe naquele momento. E a observação, ela precisa ser muito bem clara e objetiva. Por quê? Eu vou falar, por exemplo, no meu caso. No CETRAN, a observação dos senhores no auto de infração é os olhos de vocês que eu estou enxergando na hora de julgar o recurso da pessoa. Então, a depender do caso, a gente tem duas situações aqui que a gente precisa observar. A primeira, muitas vezes, é que falar menos é melhor. E o caso que, às vezes, falar muito pouco é ruim também. Tudo bem? Então, a gente tem que fazer, assim, a observação. Inclusive, a gente sabe que a observação, muitas multas, ela não é obrigatória. Porém, quanto mais você puder explicar no campo de observação o que realmente está acontecendo no local, melhor para o seu auto. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre alguns casos aqui que eu tenho conhecimento porque eu julguei esses processos. Eu vou falar sobre esse primeiro caso aqui, que é o caso ordem de parada do agente. Olha, eu só coloquei a CET aqui, mas não foi a CET, tá? Só para colocar como agente de trânsito. Mas olha esse caso. O auto de infração foi lavrada com base no artigo... Não vou lembrar o artigo, vou falar besteira. Mas as ordens emanadas pelo agente de trânsito. Henrique, me ajuda aí, qual que é o artigo? Se não tiver nada, 195. Beleza. Artigo 195, ordens emanadas do agente de trânsito. Porém, na própria campo de observação, o agente da autoridade de trânsito escreveu da seguinte forma: o condutor não acatou a ordem de parada emanada pelo agente de trânsito. Ordem emanada de parada se equipara a qual infração? Avançar o sinal de parada obrigatória. Então, é isso, gente. Aqui, se ele não tivesse colocado nada além de desobedecer a ordem do agente, eu não ia conseguir deferir o recurso do rapaz. Mas quando ele coloca que ele desobedeceu a ordem de parada, existe enquadramento específico. Caso de que falou demais e perdeu o AIT. E vamos combinar um negócio aqui. Ninguém faz multa aqui para perder. Ou faz? Claro que não. Todo o processo chega ao final. É isso, Lulu? Exato. Eu mesmo não gosto de ficar enxugando gelo. Então, a gente precisa entender, primeiro, a gente vai pegar duas legislações para confrontar com o auto de infração dos senhores. CTB e Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Primeiro, prever a observação. Segundo, qual tipo de observação? A conduta. Vou dar outro exemplo aqui. Mau estado de conservação. Mau estado de conservação, dá para deixar a observação de qualquer jeito? Não. Tem que deixar bem específica. Eu tenho que explicar qual é o mau estado de conservação. Então, a observação ela é importante não só nos casos previstos, que é da obrigatoriedade, mas também em casos que não é obrigatório. Eu peguei um caso, aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, não está nem nos slides, mas eu peguei um caso em Barueri, em que o cidadão alegou que o carro dele estava com licenciamento ok, e não estava naquele momento, naquele local. Não é o que me prova. O que prova para mim é se o carro não estava lá. O cidadão alegar que ele não estava naquele momento da infração, não muda nada para mim. Tá certo? O que muda para mim é ele provar que o carro dele não estava no local da infração. Beleza? Só que ele alegou que o veículo dele estava licenciado. Ele não... E a gente tem, assim, um direcionamento do CETRAN, que é o seguinte: se o cidadão não soube pedir o que ele quer, a gente vai analisar o que ele pediu. Ele pediu tal situação.
nós vamos avaliar o pedido dele de acordo com o que ele colocou no documento. Então, quando vocês forem fazer um recurso em segunda instância, escrevam o que vocês querem no recurso, porque senão vai passar batido. E aí, perceba, ele não alegou esse que, na minha visão, é uma falha. Essa falha do agente. Ele colocou que o agente colocou na observação que ele fez consulta ao Cefaz. O Cefaz é ferramenta homologada? Não. Então, é o exemplo em que o agente colocou para mais a informação e não deveria ter colocado. Só coloca o que está escrito no CTB e no manual. O que está escrito lá? Sistema informatizado. Ponto. Devo que aproveitar o ensejo e desmistificar alguma coisa que nós aprendemos há anos. O agente tem fé pública. Henrique, o agente tem fé pública? Tem não, tem presunção de veracidade. Desculpa, ela tem prerrogativa, né? Ela tem a prerrogativa. A fé pública, na verdade, só tem o investigador e o oficial de justiça. O agente de trânsito não tem fé pública, certo, pessoal? Fé pública é para cartório notarial. O que o agente tem? Presunção de veracidade. Certo? Ele presume-se que a ação do agente de trânsito está revestida de veracidade. É uma veracidade absoluta? Não é absoluta. Cabe prova contrária. Claro que quem acusa é que tem que provar, tá certo? Mas cabe prova contrária. Então, quanto mais você colocar no seu campo de observação informações que vão fazer aquele cidadão não conseguir fazer um recurso e ter o seu auto de infração quebrado, melhor. Então, a gente tem dois caminhos, não falar muito e não falar pouco. É falar o que precisa ser falado no auto de infração, certo? Esse é claro o objetivo, né, Thiago? Exatamente. Bem claro e bem preciso. Vou colocar aqui. Espera aí, só um minuto. Os slides estão aqui com uma imagem errada, mas eu lembro do outro. O outro é o seguinte, olha só. O agente da autoridade de trânsito, por mais que vocês possam imaginar, que eu acredito que vocês vão imaginar, mas a maioria dos autos de infração que eu pego que estão irregular é agente da autoridade de trânsito, não é agente de trânsito. Olha só. Posso só, antes de você falar, Thiago? Pode. Quando a gente fala da agente da autoridade de trânsito, boa parte são guardas civis municipais, né? Boa parte. Aqui na minha cidade, tem a via principal, ela tem 1,5 km, e o veículo ultrapassou o outro sobre marca de canalização. A pessoa, o agente da autoridade de trânsito autuou, eu falo porque eu vi a filmagem no comércio do lado, autuou o veículo por ultrapassar cancela porteira, sobre cancela porteira. Sim, uma marca de canalização. É muito difícil, né? Essa aqui eu vou ter que até levantar para explicar para vocês. Quem conhece a Padre Manuel da Nóbrega, lá na Baixada? Vocês conhecem? Beleza. Rodovia de pista dupla, dois sentidos. Que vai da uma base rodoviária. Oi? Começa lá na BR. Isso. Até São Vicente. Começa na BR, termina ali no rodoviário. Ela termina ali no complexo ali da Anguera e Imigrantes. Depois Conde do Domênico Rangoni. Isso. Base da rodoviária. O cara pega um cavalete, coloca na pista. Eu acho que vocês já viram até isso. Coloca um cavalete na pista e uma placa de velocidade 40 por hora. Já viram? Sim. Tem vários pontos, né? Ele lavra o auto de infração e coloca que o cidadão
não deixou de manter velocidade compatível em local controlado pelo agente de trânsito. E aí, no campo de observação, o que ele coloca? E o cidadão, o condutor não manteve a velocidade compatível no local da infração, no local, placa de velocidade de 40 km por hora. Pergunta. 40 por hora. Mas qual a velocidade que ele aferiu? Não, ele simplesmente... Autuou sem equipamento. Ele é o registrador. Ele fez a multa colocando uma infração que não precisa de radar, beleza? Velocidade não precisa de radar, velocidade local controlada pelo agente de trânsito é a mera percepção do agente, beleza? Só que ele colocou na observação que tinha uma placa de 40 por hora. Pode? Não pode. Ou seja, exemplo de que falou demais e perdeu o auto de infração. Se ele simplesmente tivesse ficado sem omitido essa informação, aí entra a presunção de fé do agente de trânsito, em que eu também sou agente de trânsito, eu vou olhar o olhar que vocês colocaram no auto de infração e vou julgar com base no que vocês escreveram. Ponto. Sim. Então, coloque exatamente como o Henrique falou. O objetivo sucinto e claro do que aconteceu no local. Sem falar para mais e sem falar para menos. Necessário. Certo? Tiago, você me fez lembrar de um caso. Eu não lembro agora qual foi a cidade. A pessoa foi autuada por estar estacionada de frente aqui é rebaixada destinada à entrada e saída de veículos. Eu agora lembro a cidade, mas esse amigo da Jari entrou em contato comigo por conta da questão da guia rebaixada. Só que a foto que a pessoa colocou na sua defesa é um comércio, tem uma vitrine com roupas, entrada e saída de veículo, e o agente, que eu acredito que seja agente da autoridade da cidade lá, porque onde eu percebi não tem agente de trânsito, ele colocou que o veículo estava prejudicando o acesso do morador ao seu imóvel. Essa questão até da guia rebaixada é até interessante, daria só um curso disso aí. Por quê? Me fizeram uma pergunta esses dias e falaram assim, imagina que na mesma casa mora duas famílias. E um do cidadão que tem rixa lá internamente estacionou o veículo e outro denuncia. Multa. Os dois não moram na casa? Lógico que multa. Tem um prejudicado, tem que ter um prejudicado. Exatamente. Multa, pronto. Quer piorar a situação? Eu já peguei essa situação do portão para dentro, onde o inquilino da frente deixou o inquilino de trás obstruído. Então. E colocou o carro torto para o cara não poder. Aí ali é interno, né? Mas ainda nesse princípio. Aí depois o cara de pirraça parou na frente do portão. Aí foi autuado e recolhido. Isso. Porque tinha um prejudicado. Pedro Henrique. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Sou o Pedro aqui de Rolândia, norte do Paraná. Desculpa não estar ligando a câmera, estou pelo computador, pelo headset aqui, não dá para ligar. Mas, falando agora sobre guia rebaixada, está surgindo uma questão no município que é o seguinte, a comerciante, né, o dono do imóvel, ele tem 3 matrículas, pega quase que meia quadra, assim. Ele fechou tudo de loja, em tese, ele teria 3 entradas e saídas, né, de cada imóvel. E em um desses imóveis que ele aluga, em uma coisa médica lá enfim, uma clínica. Saúde, né? Isso. Ele me rebaixou a linha inteira dessa loja, que pertence ao comércio dele, né? É uma das 3 ou 4 matrículas que ele tem registradas no município. E ele fez tudo de estacionamento, rebaixou a guia. Na nossa interpretação, aquele estacionamento torna-se público, né? Por uma vez que ele tirou o estacionamento público da via, da rua, né, para colocar na calçada dele. E a alegação dele, ele coloca cone lá, a gente vai, orienta, tudo, mas a alegação dele é, como eu tirei
as 3 vagas da minha matrícula, eu vou concentrar tudo aqui. Então, quer dizer, essas vagas, apesar de não ser uma entrada lá dentro do comércio, ela é aquela rampa, né? Aquela entradinha que fica ali, que geralmente o pessoal coloca aquela sinalização exclusiva para o comércio, né? Enfim. Qual que seria a interpretação de vocês, até para um futuro auxílio lá, né? Para ajudar o pessoal nesse sentido. Para a gente também, né? Isso daí, Pedro, tá um rolo, porque até pouco tempo atrás, o entendimento, inclusive, da Senatran era um. E, recentemente, ele já mudou o parecer deles lá e colocou, se não me falha a memória, numa resolução, um negócio meio esquisito. Tá muito rolo ainda. Também, isso aí está acontecendo lá onde eu trabalho também, essa questão aí do recuo. O cara tirou a vaga da rua e aí ele fez um recuo de estacionamento. Aquela vaga é pública ou não é? Tá uma bagunça isso aí. O que acontece aí, Pedro, antes até do Maurício falar, é que em muitas cidades, a minha também tem, acho que quase todas têm, essa questão do recuo, ela atrapalha quando ela entra já na questão de obras e tributos, porque o seu IPTU, eles tiram, né, o que está lá, depende da cidade, tem cidade que é 1,5 metro, tem cidade que é 2, o espaço de calçada. Daquele espaço para dentro, você já paga imposto. Aqui na minha cidade eu tenho a mesma discussão, principalmente na área comercial. Eles colocam as plaquinhas lá, porque do recuo do espaço da calçada para dentro, ele já paga imposto. Então, se ele paga imposto, ele acha, né, que ele tem esse direito de ter exclusividade. Ele perde, porque muitos dos clientes não param lá por conta disso. Aqui eu estou com 2 imóveis que tem plaquinha e vive vazio, porque o pessoal nem vai pela arrogância do proprietário, mas fica nesse tributo. Aqui eu tive uma discussão, inclusive, que eu tive que levar para a delegacia, dentro desse princípio, e ficou essa questão em aberto. Estacionou na guia rebaixada nesse acesso, é infração. Só que o cara que estacionar dentro, ou o cara que proibiu o estacionamento, já é um processo civil, entra no direito civil, não entra no trânsito. A gente só pode entrar nessa discussão em área interna se for atender o princípio da resolução, que é sobre vaga de idoso e deficiente. Nem vaga de gestante, vaga do Papa, vaga do filho do prefeito, essas daí a gente não pode nem se envolver. A gente só pode mesmo, em área interna, se envolver em vaga de deficiente e de idoso. Né? Tem um pessoal que em várias cidades estão fazendo em vagas de autista, né? Vagas para autista. A pessoa autista, a pessoa que tem, ela é deficiente, a vaga tem que ser deficiente, não uma vaga de autista. Aí vai dando essa dor de cabeça, mas aqui em Bugaçu aconteceu isso, eu também orientei o pessoal no Imbu, e tem algumas outras cidades, nessa dificuldade que você reportou, porque entra nesse conflito, porque uma vez que ela pagou imposto daquele limite ali, está gerando bastante conflito. Desculpa, Maurício, pode falar, Thiago. Não, Maurício, bora. Boa noite, gente. Obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês e compartilhando conhecimento, aprendendo com vocês também. E na linha do que está acontecendo em outras cidades, aqui também a gente está com um problema. Eu estou com uma briga com um comerciante aqui é Águas de Lindóia, né? O comerciante, ele simplesmente rebaixou a guia, abriu uma porta no comércio dele, você olha pela porta, você vê as prateleiras, e ele quer pôr o carro lá dentro para consertar. E ele quer porque quer. Ele tirou uma vaga da via e praticamente proibiu o estacionamento na frente do comércio dele. E então, assim, a gente aqui vai levar para o judiciário, porque eu entendo que o que ele fez é totalmente irregular. Porque não é uma guia rebaixada para entrada e saída de veículo, é uma guia rebaixada que Mas o veículo acessa ao estacionamento? Consegue colocar dentro da garagem? Não é uma garagem, é uma loja. Ele abriu a porta, nas laterais que o veículo entra... Tem que ele, de repente, tire as prateleiras da frente, ele consegue entrar com o carro? Consegue. Eu acho que nesse caso ele tem razão mesmo. Viu? Aí entra no atrito, Maurício, porque ele tem o acesso, né? Ele coloca o veículo dentro do comércio. Então, tudo bem, mas assim, ele tem que ter um projeto. O que a gente está exigindo dele aqui é um projeto.
Porque ele fez isso daí sem projeto nenhum, ele simplesmente foi lá. Aí eu entendi. Esse caso aí, como é um comércio, ele tem que ter lá no alvará dele, na MEI, aí vai para outra esfera, né? desse tipo de imóvel, desse tipo de comércio. Exatamente, coisa que não tem, entendeu? E aí o que ele está fazendo? Praticamente ele se tornou dono da vaga, porque quando ele tem preguiça de pôr o veículo lá dentro, ele simplesmente usa a vaga ali como se fosse dele, e faz no meio da rua o comércio dele. Quer dizer, então a gente está numa situação complexa aqui também. Eu acho que esse caso, Maurício, a gente poderia, se você conseguir depois até tirar umas fotos, a gente poderia falar sobre esse caso em específico, porque é um caso bastante bem interessante para debater, realmente. Eu acho que eu até tenho umas fotos, se eu procurar no meu celular. A gente fala sobre isso aí no grupo. Deixa, no grupo, tá? Isso, tá bom? Sem problema. Obrigado. Porque assim, eu pedi para ele um projeto. Ele quer que eu vá lá e pinte a faixa amarela. Eu falei, sem autorização do setor de obras, do departamento. O cara já apela, né? O cara já passa. Exatamente, sem autorização do departamento de obras, eu não vou pintar nada. Né? Ele está querendo... ainda da loja, na vaga. Luciano, bora. É que nem o Thiago, a gente tem esse problema lá também em Barueri, né? Com relativa à guia rebaixada. Teve uma situação, há uns bons anos atrás já, uns 6, 7 anos, que eu peguei numa rua no... Ai, meu Deus do céu, lá no Jardim Aldir, que era a solicitação de guia rebaixada. Cheguei lá, o cara fazendo aquele auê, eu acho que se eu falasse um A, o cara já dava na minha orelha, beleza. Foi fazer a atuação. Na hora que eu peguei o IT para começar a lavrar o alto do carro, o filho do cara abriu o portão da garagem. E adivinha? Não configurava estacionamento de rebaixada, porque a garagem, ele tinha feito a garagem como depósito, não tinha espaço nenhum para colocar o carro lá dentro. Quando tem essas situações, infelizmente, eu costumo fazer? Não está de infração. Eu costumo fazer o seguinte, isso aconteceu comigo já algumas vezes, sabe o que eu costumo fazer? Abre a garagem para dar uma olhada aí. Eu posso dar uma vistoria na sua garagem aí para verificar se tem como entrar e sair veículo? E aí, se o cara não quiser, eu falei, não consigo constatar que houve aqui um prejuízo para o estacionamento de um veículo. Se eu não constatar isso, eu não vou lavrar a infração e nem vou recolher o veículo aqui na frente. Eu falei, a partir do momento hoje aqui na cidade aconteceu isso. Aí, amigo, não existe uma infração, hein? Mesmo aqui sendo rebaixada, não existe. É isso. Inclusive, comércios, a gente tem esses problemas muito lá. Inclusive ali na Zélia, né, Thiago? A gente tem esse problema muito na Zélia. Na Zélia e ali, às vezes, na Campos Salles, tem um ou outro. Você vai lá e guia rebaixada, você se depara, é comércio. E foi que nem a situação que o Maurício falou aí. Não dá nem para entrar veículo, você percebe. Se não dá para entrar veículo, a garagem perdeu a função, né? Exatamente. É uma situação que nem o Henrique estava falando agora das placas de sinalização, de paulista, tudo. Aqui onde eu moro aqui em Pirapora do Bom Jesus, então é uma situação bem engraçada. E Pirapora do Bom Jesus é um lugar que precisa ser reforçado, né, o órgão de trânsito, né? Porque ter 2 agentes de trânsito com uma cidade do tamanho de Pirapora... Um só. Não, é porque são 2, mas um é o agente e o outro é o chefe. Nem o chefe, o cara tá andando sozinho. É uma maldade. Tá difícil aí. Deixa de maldade. Eu arrumei Deixa de maldade. Que, rapaz? Eles colocaram uma placa para colocar a placa lá, dizendo que aquela vaga era do padre. E eu, nossa, eu quero o pau, mano. Eu já falo, não, mano. Eu falei, tua sorte que eu não tô aqui. Eu vou passar agora para o último caso. Aí depois a gente vai ter um tempinho para discutir alguma dessas situações que são mais complexas. Mas o último caso que eu queria falar para vocês, que eu trouxe aqui nessa noite, foi o que me motivou a fazer esta reunião de hoje. Cara, eu vou falar um negócio para você. Eu não sei se eu chamo o agente de trânsito que fez isso de preguiçoso, se eu chamo ele de capacidade, que tem a capacidade cognitiva limitada, eu não sei.
realmente eu não consigo entender. Esse cara não deve ter passado por um curso de formação de agente de trânsito. Ele não deve ter tido nenhuma aula de legislação. No mínimo, ele nunca leu o CTB. Porque, vamos lá. Usar o veículo... Usar a via para bloquear o veículo. Usar o veículo para bloquear a via. Observação. Pancadão. Ele só escreveu uma palavra no campo de observação, e foi pancadão. Ele descreveu o que aconteceu? De forma alguma. Não. Cara, a pessoa me pega um advogado que diz que é especialista em trânsito, é o cara que eu menos... Entra no chat GPT. Só que ele foi exatamente questionar qual foi a conduta que me levou a bloquear a via com o veículo. Cara, desculpa, eu não tenho nem argumentação para manter... Obrigado, Maurício. Já vamos dar uma olhada lá. Eu não tenho argumentação para manter esse auto de infração de pé. Vocês acham que isso é um auto de infração que deveria ser feito dessa forma? O cara escrever pancadão? Não tem, cara. E assim, aí fica aparecendo, vocês me perdoam aí a minha sinceridade, mas fica aparecendo que o agente de trânsito está lavrando o auto de infração só para ganhar dinheiro mesmo. Porque não tem critério. Por que a gente faz o auto de infração? Qual que é o objetivo dele? Não é? Que o condutor evite fazer tal conduta. Você está entendendo? Qual que é a conduta que ele está fazendo aqui? Está dançando funk no meio da rua. É um transformer. Ô, Tiago, Oi. Nesse caso, eu preencheria da seguinte forma: veículo bloqueando a via em evento não autorizado. Mais nada. É isso. E eu colocaria o Exatamente. Deliberadamente colocou o veículo na via a fim de atrapalhar a circulação. Para evento não autorizado. Essa infração não é a do artigo 253A, tá? Que é aquela que foi feita lá para os caminhoneiros. Essa daqui é o bloqueio de via originário. Mesmo assim, precisa descrever qual foi a conduta. E aí a pessoa me escreve pancadão. Eu não sei, eu fico com dúvida se é preguiça, se é... Para mim, só pode ser preguiça. Vocês têm alguma ideia sobre isso? Vocês concordam? O que vocês acham? Fiquem à vontade para opinar. Desculpa, fica até difícil de opinar nessa situação, porque... Não, era automático a minha decisão nesse caso aqui, ela foi para o deferimento do recurso. O que fazer? Entendeu? E aí o que me preocupa, e aí por isso essa reunião aqui com vocês hoje, para falar um pouquinho sobre isso, o que me preocupa é a qualidade do auto de infração, que ele consiga ser transformado naquela punição ao cidadão que cometeu uma infração de trânsito que precisa ser punido por desrespeitar a legislação de trânsito e entender que ele não pode fazer mais aquilo. Como é que eu vou fazer o cara entender? Porque o auto de infração, eu entendo que também é educativo. Não só pela questão financeira, mas também para explicar a conduta ao cidadão para que ele não cometa mais isso. Exatamente. Como E é que até ele a vai orientação entender que dentro ele do não pode manual, fazer né? Oi? E é até uma conduta colocada dentro do manual que é para dar mais clareza e fazer a pessoa entender o ato dela. É isso. E aí eu falei, não é possível. Eu até coloquei no grupo isso aí. O pessoal mais antigos aqui do grupo viram que eu Eu estou coloquei. entrando no grupo hoje, no primeiro dia. Eu falei, não é possível que o cara escreveu um pancadão. Na hora que eu estava julgando o recurso que eu vi isso, eu fiquei louco. Eu endoidei. Nem eu, que sou agente há 5 meses, faria uma observação dessa. Mas você entende, Landim? Você fez um curso
fez um curso de qualidade, você sabe o que você está fazendo. O cara não Ô, é possível. Thiago, o Landim me fez lembrar, em 2005, quando eu entrei, acho que os mais antigos do que passaram por isso, a gente não tinha instrução que tem hoje, nós não tínhamos curso. Sim. Chegou, eu fiquei 3 meses dentro de uma sala, lendo CTV de cabo a rabo, e os caras falaram, ó, só sair não tá. Depois que foi aprimorando que a gente foi. Então, 2016, entrou uma exigência que até tem alguns erros, né, porque fala para tempo não exige aquele erro, mas todo mundo tem que saber o que tá fazendo. Hoje em dia não tem mais essa. Eu acho que até justificava-se, entre aspas, um pouco a questão de não lavrar um auto de infração com qualidade. Hoje, mesmo por isso que eu tô falando. Não tem curso, ele pode Lá em 2005, a gente era muito cru no campo de observação. Quando a gente colocava assim, pegava o CTB, essa autuação foi aplicada conforme o artigo tal, inciso tal, e tem como formalização a resolução X, que era para encher linguiça. Combinado com o artigo 280, que o pessoal coloca. E as próprias fichas de fiscalização, elas foram melhoradas durante o tempo, né? Que foram justamente com base nos recursos interpostos, elas foram melhoradas. Justamente e até o auto de infração em si, você não precisa mais registrar o município do veículo, a cor do veículo. Que antes era obrigatório. Tinha que ter o auto numérico no talonário. Os caras têm muita facilidade e fazem essas coisas hoje em dia. Retirada isso facilitou muito a vida da gente. Verdade. E outra, também hoje em dia, que nem você, o Henrique Maurício falou, hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor. Que você pega, assina o PAP Multas, que eu mesmo tenho. Cara, lá você pega a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização. Ali já está até as observações ali, como exemplo. Ali para você usar ali, você não erra. Mas eu não tenho dinheiro para comprar o QAP multa. R$50 QAP multa anual. QAP multa. Abre o manual de fiscalização de trânsito de PDF no celular e vai ajudar ele, pô. A gente aqui... E hoje, como praticamente todo mundo tem isso aqui, no próprio aparelho de trabalho, o pessoal das empresas está colocando as observações, tem lá o manual dentro, tem facilidade para você ver. A gente aqui em Águas de Lindóia, a gente está trabalhando com talonário eletrônico, tudo dessa forma, entendeu? Então. A multa tem a observação. E outra, você consegue colocar o MBFT numa IA e ir perguntando para a IA, com base no MBFT, o que eu faço? Ela vai respondendo. Hoje não tem mais dificuldade. A dificuldade que existia no passado, hoje o em dia... aplicativo mesmo, que opções, né, da empresa, eles estão estudando isso, porque para você fazer a IA te auxiliar a deixar mais blindado o seu IT. Você fez lá, e a IA eu estou testando para eles, né? Então está só no meu. Dependendo da observação que eu coloco, a IA me corrige, para não ter esses erros como esse. Se eu colocar uma coisa, se eu colocar pancadão, a IA vai me orientar a corrigir a minha descrição ali para não conter. Pancadão, velho, muda isso aí. Pancadão, aí você pega, o cara tava escutando Roberto Carlos e Amado Batista. Agora eu lembrei que o Thiago colocou lá no grupo, que o Toca tirou até onda. Oi. Amigos. Uma situação interessante que a gente passou aqui hoje. no a gente tem aqui um tempinho para a gente conversar ainda. Fiquem à vontade, aí a gente pode ir conversando, tá bom? Obrigado aí mais uma vez pela permanência de todos. Eu vou parar de gravar, porque aí a gente pode falar com um pouquinho mais de tranquilidade, tá bom? Tá, aí o Pedro quer falar, tá, Thiago? Tá bom. Maravilha, obrigado, Henrique. Eu vou parar de gravar, porque se a gente quiser xingar, não cria provas, né? Aqui